Fala, torcedor do nosso canal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aí, né? Acompanhando tudo que acontece, tudo que envolve o nosso time no nosso canal. Agradeço aí a preferência de sempre. Trouxe um corte pra gente estar reagindo junto, né? Um corte bem interessante aí. Afinal, muita coisa acontecendo, bola rolando, os estaduais pegando fogo. Bastidores não param, né? Questões aí de contratações, movimentos importantes no mercado, times querendo aí tá aí, né, se reforçando para fazer uma temporada 2026 bacana. Então vamos reagir aí a esse corte do nosso time. Depois a gente volta, né, dá uma passada, dá um giro aí de notícia, uma passada aí nos jogos que estão acontecendo, que vão acontecer. Afinal, o mundo do futebol, enfim, bola rolando, tudo de bom aí. Vamos pro vídeo. Corinthians, porque no final de semana, não é, Lili, houve ali o interesse, as conversas com o Corinthians, mas essa entrada do Santos no negócio parece o Corinthians ficar insatisfeito, com a atitude, então, do pessoal aí do Rony, do próprio Alexandre Matos, e o Corinthians parece que está se afastando da negociação, Lili. Exatamente, Bruno. Beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes, né? Depois desse acontecimento do final de semana, o Corinthians, digamos assim, tirou o pé. Até porque o Corinthians está investindo, sim, em reforços nessa temporada. Já são 4 nomes, né, de reforços para o Corinthians em 2026. O último deles agora, o Caio César, era um jogador que o Dorival queria muito esse perfil, um jogador de velocidade, como as coisas esfriaram aí com o Rony. Então é claro que todos os esforços foram mantidos para trazer o Caio César, que já está no Brasil, deve passar por exames médicos. E te digo mais, quando o nome dele sair no bid, ele estiver pronto ali para jogar, ele pode estrear o mais rápido possível e não é descartada a participação dele na final da Supercopa no próximo final de semana, tá? Então o técnico Dorival Júnior conta com isso. Quando ele assumiu o Corinthians, ele pediu um jogador de velocidade, de beirada. O Corinthians acabou perdendo alguns atletas nessa temporada. O próprio Thales Magno, que tinha essa característica, saiu. Sai Romero. Inclusive o Corinthians oficializou hoje a rescisão contratual amigável com o Héctor Hernandes. O Héctor Hernandes, que teria contrato até o final dessa temporada. Então, numa rescisão amigável, ele não faz mais parte do elenco corintiano. Um alívio de cerca de 5 milhões de reais na folha salarial, contando com o que ele iria receber até o final da temporada. Então, vamos falar do Caio César. Ele já está em solo brasileiro, ele que é atleta do Al Hilal, chega por empréstimo, né? Uma temporada de empréstimo com a camisa do Timão. Aí, se o Corinthians, no final desse contrato de empréstimo, quiser comprar os direitos econômicos dele, 50% dos direitos econômicos, tem que desembolsar cerca de 38 milhões de reais. Mas, por enquanto, é claro que o Corinthians quer usufruir desse atleta de 21 anos, que chegou, segundo ele, fisicamente bem e querendo jogar. Vamos ouvir o Caio César. Estou muito feliz de estar aqui, de estar no clube como Corinthians, no clube que todo jogador sonha em jogar. Agora fazer os exames, fazer a programação que eles vão me passar para o mais rápido possível estar à disposição treinando. Vai jogar já a final? Eu quero muito, né? Todo jogador quer jogar uma final, então espero que até a final eu esteja à disposição para poder ir pro jogo. O recado para fiel é esperar sempre o meu melhor, um futebol com alegria, com muita disposição, que no futebol é isso, é de muita alegria, muita disposição, e vou estar sempre aí para ajudar meus companheiros e dar alegrias para a torcida. Caio César, se tudo estiver regularizado no bid, sim, você irá jogar a final, porque o técnico Dorival Júnior quer contar com esse jogador que, repito, diz que fisicamente chegou muito bem. Mais um atleta que deve jogar a final é o Memphis Depay. Ele ficou de fora desses 5 jogos do Corinthians na temporada, tratando de um edema ósseo no joelho esquerdo. Já voltou a treinar com a equipe, então ele deve ganhar alguns minutos contra o Bahia lá na Vila Belmiro amanhã, para daí sim, na final, ter condições, quem sabe, de disputar os 90 minutos e o Corinthians conseguir o primeiro título dessa temporada 2026, Bruno. As duas maiores torcidas se enfrentando. Obrigado, viu, Lili? Bom, Caio César, o Memphis, mas tem essa questão do Rony, que é interessante e curiosa entre os dois aí. Não sei se disputando, assim, o Rony, mas o Corinthians teve interesse, o Santos agora apareceu e ele tá mais próximo do Santos agora. Mário, o que você pensa? Pode ajudar o Santos, o Rony? Acho que pode. Acho que sim. É difícil falar, né? Porque a gente tá falando de um jogador que no tempo de Palmeiras foi sempre muito cobrado pela torcida, mas quase que na mesma proporção entregou.
E aí ele sai pro Atlético e no Atlético as coisas não funcionam muito também por conta do Atlético. Porque a gente vai falar do Júnior Santos, a gente vai falar do Biel, a gente vai falar de vários jogadores que, enfim, já não estão mais nos planos do Sampaoli. E o Santos, que negocia o Guilherme e agora precisa de um atacante, eu acho que pode fazer sentido. Mas pra mim não é a contratação que muda de patamar. Assim, eu não consigo ver o Santos a partir da chegada do Rony brigando por alguma coisa relevante, enfim, eu acho que os problemas são maiores do que só a presença do Rony no time. Sabe que a minha sensação, ouvindo as repórteres, né, a Jalili e a Lili, o que mais cedo o Felipe Silva e o André Hernan contaram, a minha sensação é que o Alexandre Matos salvou o Corinthians nessa história. Porque o Matos, o Corinthians tinha um interesse no Rony. Aí a repercussão foi muito negativa por parte da torcida. Porque o corintiano começou a pensar, poxa, o Atlético tá querendo 25 milhões. O salário do Rony é alto. E eu não tô aqui falando se o Rony é bom ou se é ruim, eu tô falando que o corintiano rejeitou, certo? E aí agora o Corinthians tá bravo porque o Alexandre Matos entrou na história. E seriam 4 anos de contrato com o Corinthians. Então, hoje, quem tá agradecendo o Alexandre Matos é o torcedor do Corinthians, não me parece ser o torcedor do Santos. Não consigo discordar de você, até porque eu estava de férias e eu vi mensagens de torcedores do Corinthians realmente incrédulos com todas as cifras, o tempo de contrato e o possível acerto com o Rony. Então, realmente não consigo discordar. Entendo a leitura que a Mari fez, por exemplo, no Santos. Concordo, também para mim não muda de patamar, não vai agora o Santos vai disputar títulos ou qualquer coisa desse tipo. Não, mas pode ser um jogador importante. Até a gente fez no plantão de final de ano, montando hipoteticamente o Santos, com o Gabigol e com o Neymar. E a função que o Gabriel Menino fez no jogo agora contra o Bragantino, aberto pelo lado direito, e o Miguelito fez aberto pelo lado esquerdo, é justamente uma posição que o Santos precisa de mais gente, né? Principalmente com recomposição defensiva. Se você for parar para pensar, quando tiver o Gabigol e o Neymar juntos no ataque, é necessário que todos os outros 8, né, jogadores de linha marquem bastante. E aí o Rony poderia ser essa peça, um cara que joga aberto, não tão incisivo assim, tecnicamente falando, né, jogando aberto para ser um contra um, mas é um cara que também pode ajudar muito defensivamente. E aí tenho a curiosidade em saber como é que o Santos vai conseguir fechar esse negócio. Então, eu ia falar isso, mas da perspectiva do Corinthians, porque quando o Marcelo Paz ele é apresentado, ele fala sobre a situação financeira e que teria que ser criativo no mercado, né? Pra mim, ir atrás do Rony nessas circunstâncias, E ainda alto tem o lance salário, do 1 milhão. etc. Não... 1 milhão do Alisson. Então, porque o Corinthians ainda não pagou o Pix de R$1 milhão. Não tem caixa. Para ter o Alisson. Como é que pagaria o Rony? Como é que o Santos vai pagar se também tem essas dificuldades? Então vai ser interessante ver como é que tudo isso vai ser equilibrado e é por isso que hoje o corintiano parece que está comemorando. Essa história para o Corinthians ficou confortável também sair da negociação diante desse cenário. Aquela história toda. Memphis Depay deve estar muito próximo do retorno, está se preparando para isso. E a questão é se ele vai renovar ou não com o Timão. Caio César já chegou no aeroporto, já fez festa, aquela coisa toda. E o Alisson está no Corinthians, mas não está ainda. Vamos explicar tudo isso. Adivinhem quem é o artilheiro do Corinthians na temporada? Ele mesmo, senhoras e senhores, igual ao ano passado, Yuri Alberto. Em 2025, 19 gols em 58 jogos. Este ano, balançou as redes 2 vezes e perdeu o calção. Nem me lembro disso aí. Nossa, eu tava tão em êxtase com a torcida ali. Eu nem acreditei que eles atravessaram o campo para ir lá comemorar. Do nada eu olhei para trás, tava o Bidu, tava o André tirando minhas calças, filho da mãe. Mas foi um momento especial ali com a torcida ali. Peço desculpa pela inconveniência que eles viram ali, mas vambora, tamo junto, isso aqui é Corinthians demais, é nóis. Contra o Velo, ele entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória nos acréscimos. Isso explica tamanha emoção na comemoração, mas enfim. E diante do Santos, ele perdeu um pênalti, mas na sequência fez o primeiro dele no ano. A estrela do cara tá brilhando. Desde o final do jogo contra o Santos, a gente sabia que essa vitória hoje aqui seria muito importante para nós, principalmente uma vitória fora de casa. Yuri diz isso porque vem aí sequência nacional. Domingo tem Supercopa e amanhã estreia no Brasileirão. Vai ser muito importante a gente começar ganhando dentro de casa, junto à nossa torcida. Infelizmente não vai ser na Arena, mas vai ser lá na Vila Belmiro, que é próximo também. Isso mesmo, o jogo contra o Bahia será realizado na Vila Belmiro por motivos de segurança, já que no mesmo dia, na capital paulista, o São Paulo recebe o Flamengo. E Yuri Alberto chega para os desafios nacionais da semana
com a energia que precisava. Cada vitória é importante para nós, como para mim o gol é muito importante também para poder me dar ainda mais confiança. E, cara, poder entrar, para poder marcando novamente e no jogo passado ter dado essa desencantada do primeiro gol do ano e, pô, novamente poder marcar aqui é maravilhoso. O atacante tem conseguido reverter momentos difíceis do time e, às vezes, de seu próprio desempenho com o protagonismo que um goleador precisa ter. O tamanho de sua importância para o time fica cada vez mais evidente. Yuri sempre foi um jogador decisivo, muito importante. Encontrou um caminho dentro da equipe e tem sido um jogador especial em muitos momentos. Eu acho que é isso que se espera de um atacante de ponta como ele é. E o camisa 9 terá um novo colega de posição. Ontem, Caio César, 21 anos, desembarcou em São Paulo. Emprestado pelo Al Hilal da Arábia Saudita, ele vai assinar vínculo até o final do ano. O Timão deve fazer o anúncio nesta semana após os exames médicos. O recado de Rafael é esperar sempre o melhor, o futebol para o dia, para ficar à disposição. A situação de Alisson ainda não está definida. O meio-campista esteve no CT corintiano ontem, mas não realizou qualquer tipo de atividade. O clube precisa pagar R$1 milhão ao São Paulo para concretizar o empréstimo até o final desta temporada. Ontem foi dia de reapresentação e o retorno de Memphis Depay ao time está cada vez mais próximo. Novamente trabalhou sem restrições e pode ser relacionado pela primeira vez em 2026, após se recuperar de um edema ósseo no joelho esquerdo. Outra novidade é o zagueiro Kaká, que iniciou transição física. Ele estava fora por conta de uma lesão muscular no abdômen. Dorival poupou os jogadores na última rodada do Paulista para esta semana que tem grandes desafios nacionais com direito à disputa de troféu. Ronaldão, eu tô achando muito estranho porque nós batemos vários papos sobre futebol, Corinthians e tudo mais. E você tá falando muito pouco de Memphis Depay, que deve estar voltando para o título da Supercopa do Brasil, que é importante para o Corinthians, e a renovação. É porque... Não, calma, mas ele já pode jogar um pouquinho. Calma, ele é importante. Não, tem que ter calma, porque lá o título que nós tivemos no final do ano, nós tivemos com ele em campo, jogando muita bola, aí ele jogou no sacrifício. Jogando muita bola, o cara jogou no sacrifício, Cicinho. Acho que ele está... Você ganhou o que ano passado, Cicinho? Se você ganhou uns parabéns, foi muito do seu aniversário. Deixa que o Corinthians deve muito. Deixa eu falar. Calma com o menino. Tem que deixar o menino bem, que o menino vai entrar em campo, ele vai fazer a diferença. A gente já percebeu. O torcedor corintiano já percebeu isso. Que ele em campo é outra história. Então, com ele em campo, você garante que o Corinthians ganha a Supercopa do Brasil? Olha para aquela câmera. Como eu tô aqui, já tô vendo o gol do Biduzinho de fora da área. Ele em campo aumenta a dívida do Corinthians. Você garante que o Corinthians ganha o título do Flamengo? Mas eu garanto. Aumenta a dose do remédio dele. O Corinthians é time que chega, quando vocês sabem disso, e você mais daí da menina da internet, sabe quando o Corinthians chega é pesado. Quando o Corinthians chega é pesado. E o ano passado, com tudo que aconteceu, vocês não aprenderam o que aconteceu. Não. Porque o Corinthians com dois não cai duas vezes o mesmo caiu o Paulista e desbancando vocês duas vezes. Passado não vai acontecer. O Corinthians lotado de transfer ban, um monte de problemas, o impeachment de presidente, ganhou o Paulistão e ganhou a Copa do Brasil, gente. E desbancou o Palmeirinha. De uma ponta a outra, porque um foi no começo do ano e o outro no final. E aumentou a dívida também. Ó, vem pra cá. Divisão de rede, vamos seguir com o Corinthians aqui no Jogo Aberto. Não saia daí. Cicinho, que história é essa? A Alisson já tá no Corinthians, mas não saiu do São Paulo, não tem nada oficial. O Corinthians já pagou o São Paulo pelo empréstimo, aquele valor à vista. Como é que tá essa história? E agora? Não, esse é outro. É uma novela que nós estamos aguardando o final dela. O final provavelmente seja realmente o Alisson no Corinthians. Não recebia no São Paulo, vai pro Corinthians também não vai receber. Mas assim, o que me chama a atenção, o Alisson, nem separou, já tá visitando a outra, dá uma segurada. Assim? Ele ainda tem contrato com o São Paulo. Por que ele está no CT do Corinthians? Só tá esperando o pagamento. Não, mas tudo bem, espera sair a papelada primeiro. Lá no São Paulo, 90 dias, um mês lá.
Tem que Aí esperar você pra acha que o receber. Corinthians vai o quê? Ele vai sair de 90 Não, mas dias é só pra não 180. anunciaram porque o dinheiro não foi pago à vista ainda pelo Corinthians. É não isso. foi- Eu imagino que seja isso. Parece que ele tá pensando em receber lá Quem no tá São Paulo. falando? Quem é? É o Crespo. Há meses que não pega. E o Hector foi embora também, né? O Hector foi embora também. Isso é uma coisa boa para o É, e Corinthians. tá chegando o Caio César. O que você pode falar pra Fiel sobre ele? Que ele chegou bonitinho, de óculos, de bigodinho, pareceu o MC. Olha lá. Olha o bigodinho. É, esse menino. E ó, deixa eu falar com vocês. Esse menino corre. Cicinho, esse menino aí, ele corre, ele chegando aí. Agora ele chegou devagarzinho, olha lá. Pá, com o boné pra trás, porque quando bate o vento ali, esse menino corre embaixo. Vai representar o Corinthians na São Silvestre? Vai. Se não ganhar nada na São Silvestre, esse menino vai lá e ele vai ganhar. Haja GPS, É hein? porque teve time que tava na São Silvestre querendo alguma coisa. O Cicinho sabe disso. Ganhou nada, né, Titio? Nem na São Silvestre, bebendo. Edu, você tá muito tranquilo. O assunto agora é da tranquilidade, porque eu sei, assim como você, o que é vencer um clássico no final de semana. Isso já. Então tá aí, torcedor, esse foi o corte que a gente separou, né? Corte muito bacana, corte muito legal. Como eu tinha dito pra vocês, vão aproveitar esse vídeo aí pra dar um giro de notícias, né? Muita coisa acontecendo no mundo da bola, principalmente aí nos times aí do Brasil. Os estaduais rolando, muito time aí querendo se reforçar, e a gente tem notícias aí, né, do São Paulo. São Paulo faz contrapropostas, Corinthians avalia investida aí pelo Alisson, né? O São Paulo aí que tem o direito aí do jogador. O Corinthians aí discute com o São Paulo a possibilidade de contratar o meia-campista Alisson. A diretoria do Clube Tricolor enviou uma contraproposta ao Timão, que avalia a investida. Inicialmente, os clubes negociavam uma troca. No entanto, os nomes oferecidos pelos Corinthians não agradaram o São Paulo, que sugeriu Ranieri ou José Martinez. Sem sucesso, as partes então começaram a conversar por um empréstimo, né? Então aí essa é a notícia aí envolvendo o atleta Alisson, um bom jogador que pode ajudar sem dúvida aí bastante o time do Corinthians, né? Ryan também no Vasco agora, trazendo o Ryan no Vasco. O Ryan, atacante de 19 anos do Vasco, entrou na mira aí do Newcastle também. Isso aí já tinham até antecipado, né, que não aceitariam ali a proposta do Bournemouth, porque poderia chegar propostas do Newcastle. Então o Vasco segura para ver aí qual vai ser a melhor proposta. E o Newcastle promete entrar forte na concorrência aí, né? Um outro clube da Premier League interessado no jovem Ryan, né? A informação foi divulgada inicialmente pelo Globo Esporte, então tem essa notícia aí também acontecendo envolvendo o Vasco, envolvendo o jovem Ryan. E para a gente fechar, vamos dar uma passadinha aqui no Gerson, né? Vamos passar aqui no Cruzeiro. Cruzeiro que está se reforçando, ficando cada vez mais forte. E tem notícia aí do Gerson, né? A Raposa aí que lidera o grupo C com 6 pontos. Já está ali, né? Bem avançada na competição. E de acordo com o Central da Toca da Samuca TV, ele será relacionado para o duelo contra o Democrata do Governador Valadares na próxima quinta. Então, estreia do Gerson aí, provavelmente, na próxima quinta-feira, né? Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Já que ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo aí, valeu!